Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Manuel Batista. Nós somos gratos ao nosso Deus, estamos pedindo permissão a Deus para gravar mais um vídeo, já estamos pedindo a vossa colaboração a se inscrever. Deus tem muitas coisas a nos dar nessas últimas horas. Queridos, sabemos que estamos chegando ao final dos tempos, cumprimento das profecias de Jesus para o arrebatamento da igreja. E nos traz preocupação, assim como preocupar os discípulos. Estamos lendo no capítulo 24 de Mateus Evangelista, e o versículo 1 a seguir, aonde Jesus saiu de uma reunião com seus discípulos, e eles, após ouvir as experiências, esclarecimentos de Jesus, principalmente sobre o fim dos tempos, eles perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Isto é, tenha cuidado, fique atento para não seres enganados. O versículo 5 ele está dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e vai enganar muitos. O verso 6: e ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhais e não precisa ficarem com medo ou assustados, porque ainda não é o fim. O versículo 7 ele diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá também fome, peste e guerras, e terremoto em vários lugares. Amados, eu acredito que esse esclarecimento bastou, os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. Talvez não entenderam, porque eles não tinham ainda conhecimento de alguns acontecimentos, mas as suas perguntas e respostas é aproveito para os nossos dias. E eu tenho visto a preocupação das nações. Nós estamos passando por tempos de aperto, principalmente agora, e a gente vê vários ensinamentos com respeito à Bíblia. E já quero convidar os nossos ouvintes, nossos irmãos, você católico, não importa, estude a Bíblia e peça a Deus para abrir os olhos do seu entendimento, para você entender as mensagens de Deus, porque as coisas de Deus só discerne em espírito, e quando Deus, pelo seu espírito, nos dá o entendimento, ou o discernimento, certo? Então Jesus falou, na resposta ele falou em guerra. Ele estava falando de conflito entre nações e ação militar. Pega uma Bíblia, um papel, vamos ler a Bíblia. Eu não gosto de pregar religião, nem preconceitos. Não brigo com colegas por isso ou por aquilo. Eu gosto de estudar a Bíblia. Estou com a Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia, um papelzinho para anotar os versículos. Sim, guerra. Jesus estava falando de conflitos entre nações com ação militar. Ele falou também rumor de guerra. Rumor quer dizer, ele estava falando de ruído indistinto, que quer dizer dores, aflição, sofrimentos, muitas dores. Por isso ele disse, é princípio de dores. Ele falou em nação contra nação. Nação é um grupo de pessoas que habita em território organizado, que seja um Brasil ou outro país. Venha comigo. Com a Bíblia nós vamos entender a resposta de Jesus, medindo os tempos que estamos vivendo e os acontecimentos das últimas horas. Jesus falou também reino contra reino. Reino estava falando de país governado por rei. Naquela época, hoje é presidentes. Mas nós entendemos, né? Graças damos ao nosso Deus. Então, ele falou também de fome. Fome é desejo de alimentação e escassez de vida. Fome mata. Eu quero até dizer antecipado, Demaston, Dérbias, a nação Brasil e outros países, povos, se preparar para a fome. Vai ter falta de muitas coisas, é bíblico.
E o tempo está nos dizendo. A China e outros países, os nossos parlamentares que faz parte das condições financeiras do mundo em peso, todo mundo lamenta. Fome, peste e guerras. Olha como estão os nossos países. Está em paz? Muita morte, muita briga, muitas ameaças. Você está entendendo a resposta de Jesus? Vamos para frente, nós vamos entender com a Bíblia. Grande é o nome do Todo-Poderoso. Ele disse também que multiplicava a iniquidade. Ele falou agora dos iníquos. O que quer dizer? Injustos, malvados e perversos. Nós estamos vivendo num mundo de homens injustos, malvados e perversos em nossos governos. Você conhece isso? Quem assiste jornal está sabendo como é que as coisas estão rolando. E essa resposta de Jesus é profética, é divina. Oh, aleluias! Amados, e já preocupado com as mensagens que estamos ouvindo nas últimas horas, eu ouvi um vídeo do nosso querido irmão em Cristo, pastor Silas Malafaia, até que peço permissão de recitar o seu nome, ele preocupado, ilustrando, dando ilustração aos irmãos, animando a nação brasileira com respeito o coronavírus que está aí esmagando as nações, não é isso? E ele até leu, grande Deus, deixa-me ver aqui, ele leu aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 2, quem ouviu entendeu, o textuário do texto está nos dizendo assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozaremos os bens que Deus nos dá. Ao nosso irmão disse que essa peste que está no Brasil e em outros países, esse vírus, que os irmãos poderiam realmente entender que isso fazia parte da consequência do pecado dos dias primitivos, em que a Bíblia está dizendo no versículo 2 que tudo sucede igualmente a todos. Mas quero dizer ao nosso pastor, com muito respeito, Silas Malafaia, aleluias, é que quer interpretar esse versículo de forma, não quer dizer diferente, mas de forma real. Se a gente dá uma olhadinha para o textuário, gozaremos bens que Deus nos dá. Está falando de gozaremos de gozo. Gozo é paz, gozo é alegria. Gozo é recompensa de trabalho, descanso, é tudo de bom, gozo. Jesus disse, digo isso para que o vosso gozo seja completo. Por que, pastor? O texto, ele não está falando de vírus, ele não está falando de doenças, ele está falando de obras. O versículo 2, o lido, disse assim: o mesmo sucede ao justo, ao ímpio, e o bom e ao puro, como o impuro, assim o que sacrifica e o que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não faz o juramento. Mas o versículo primeiro está dizendo assim: todas as coisas cairão no meu coração. Para claramente entender isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, as suas obras.
O texto fala de obras, o texto fala de Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso ele cefará. O texto fala de Apocalipse 20, 12, cada um foi julgado segundo as suas obras. O escritor está dizendo, pastores, que as obras dos ímpios, as obras dos maus, de qualquer um, ela estará nas mãos de Deus. Para quê? Para Deus fazer juízo. Ela não está falando de vírus, não está falando de doenças, está falando de obras. Se Deus recompensará cada um com as suas obras, e se o ímpio sofrerá consequências, isso está realmente ao critério de Deus, com o que pode acontecer após o juízo das obras. Mas por enquanto, eu quero dizer para os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão enfermos, doentes, com o vírus no Brasil e em outros países, que esse texto, grande Deus, ele não está falando que todo corpo, todo homem crente, o homem descrente, qualquer um corpo está sujeito a adoecer ou passar tempo por este vírus, porque é consequência do pecado primitivo. Não se baseie com isso. Deus está falando de obra, o texto fala do juízo de Deus com as obras praticadas, certo? Porque, amados, Deus nunca deixou de ser a nossa esperança. Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, versículo 11, ou 11, 28, perdão, 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos toda a consolação de Deus e a garantia para a obra dos fiéis. Deus não mistura as obras. As obras não vai ser misturada. O ímpio não vai sofrer junto com o justo, não justo junto com o ímpio. Isso é bíblico. Aleluia. Com grande respeito, eu acredito que o nosso irmão, ele, com tanto desejo de ajudar, de orientar, houve uma mal interpretação desse versículo, com certeza, e ele sendo corrigido, a gente vai ver que o texto não fala de vírus nem de doença, fala de obras, certo? Cada um receberá segundo as suas obras, é o que o texto está dizendo. A obra do ímpio, a obra do justo, passará pelas mãos de Deus. Nós temos aqui um versículo para os nossos enfermos de consolação. Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 10, Jesus dá uma garantia aos fiéis, dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, aleluia, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, os que habitam na terra. A promessa de Deus é essa, isso é promessas, porque Deus nunca vai misturar o problema do pecador com o do fiel a Deus. Deus já separou. Alebecasto. Provavelmente na Bíblia, santo não morre de peste. Não, senhor, não, senhora. Aleluia. Nós temos aqui o Salmo 91, o versículo 5, outra garantia para os fiéis. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste. Eu parei um pouquinho. Haverá fome, peste e guerra. Mas não é para quem tem medo nem se preocupar, quem é fiel não. E nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Por quê? O verso 7, porque 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Só uma coisa, com os teus olhos, tu vai olhar e ver a recompensa dos ímpios. Grande Deus. Aí vem Malaquias 3,18. E agora verás a diferença entre o justo e os ímpios. O nosso povo enfermo, o nosso povo sofredor, fiéis que está com um parente enfermo nesse país, em outros, precisa muito dessas orientações.
em colocar o coração em Salmos 14, 27 ou 27, 14 lá. Espera no Senhor, anima-te, renda-abre, e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluias. Encontramos aqui também em Romanos capítulo 8, versículo 1, bem conhecido: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se isso é condenação, a promessa de Deus é livramento para os fiéis. O Salmo 34, versículo 19 também diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Justo passa aflição, mas não sofre pestes. Deus livra. Rei, Halábrias, é promessas de Deus. É o nosso querido irmão Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 24, ele se preocupou muito. Quando Deus avisou ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele viu que lá tinha justo. E Deus também sabia que tinha, mas Deus gosta de testar o coração do sábio. Vou destruir as cidades, e agora Deus esperou a ação de Abraão. Abraão chama a Deus e diz: Senhor, se lá na cidade tiver 50 justos, foi muito pouco a avaliação de Abraão para o tanto de tempo que tinha na cidade. Mas se tiver 50, o Senhor não vai poupar a cidade pelo amor 50? Versículo 24 de Gênesis 18. Como Deus dissera para Abraão assim: o que, rapaz? Como Deus disse, eu não estou dizendo que Deus disse isso, é a minha expressão, me permita. Deus disse: longe de ti, eu nunca vou destruir justo junto com ímpio. Não, longe de mim. Quem julgará a terra? Quem faz juízo nela? Aí volta a Gálatas 6, 7. O que o homem semear, isso ele vai colher. Deus queria dizer isso a Abraão: mas eu destruir o justo com o ímpio? Não vou fazer isso. O Salmo 103, 3, Deus está dizendo pelo profeta: porque sou eu que sara as enfermidades, sou eu que vou redimir a alma. Então, não vou fazer nunca destruir justo com ímpio. Então, o vírus das últimas horas não é consequência do passado pecado, porque se for consequência do pecado passado, para os que arrependeram do pecado não tem promessas, baseado no texto explicado pelo nosso querido amado. Não tem promessas. Aleluia. Certo? Então, nós precisamos estar atentos em nossos ensinamentos. O nosso povo que estão sofrendo nesse país e em outros, eles estão precisando, pastores, dessas orientações. Jesus, quando enviou seus discípulos a pregar a mensagem do Evangelho, em Marcos 16, 16, Jesus disse: vocês vão, preste bem atenção, vocês vão, pregue o Evangelho a toda criatura, vocês vão expulsar os demônios, quando as terras, vocês, se beber alguma coisa venenosa, não vai fazer nenhum mal a vocês. A ordem da promessa é essa. E outra coisa: e vocês não vão ser doentes, não, vocês vão pôr as mãos nos enfermos para curarem eles. E sabe o que é isso? É promessa de últimas horas. Então o vírus Alebechei, que está assolando as nações, a terra, não é promessa de Deus para crente não, pastor, não é consequência de pecado passado. Isso pode ser consequência para ímpio, mas que o justo, o santo, o que ora, o que chora, vai passar por esta promessa, se passar, mas não tem promessa. Só que Jesus fazer hoje, Haribecasto,
Os servos pastores, os ministros pregadores do evangelho, os servos de Deus, eles receberam autoridade para orar por enfermos e ser curados. Jesus não estava falando de crente, porque se ele mandou pregar para todo mundo, crente que pega para crente é falta de sabedoria. É quando desconfia da fé, da religião do outro, aí pega esse defeito na carne e vai pregar um para o outro. Mas Jesus mandou pregar para quem não conhece a palavra, fazer discípulo de todas as nações. Então você diz, vocês vão pregar por todo mundo, quem crê e for batizado, isso não é palavra, promessa para crente, é promessa para pecador, para quem não conhece a palavra, para quem não tem promessas, certo? O que seja que tenha, mas não está dentro da promessa. Então se ele dissesse, vocês vão orar pelos crentes para curar eles, ele poderia estar falando do vírus que está no país, assolando o Brasil e outros países, e dizendo agora, mas mesmo assim nós pastores que somos responsabilizados por essa ordem, por esse mandamento, é tempo agora nós deixar as tribunas, deixar as grandes catedrais e partir para o duro, procurar o doente onde está, pregar para ele e orar por ele. Seja coronavírus, seja vírus, seja praga que for. Se o crente, o obreiro, está dentro da ordem do ID de Jesus, é porque a gente gosta de pregar muito nos rádios, nas emissoras, nas grandes catedrais, nas cruzadas, na íntima dos palanques, cercado pela polícia. Mas é hora, pastor, de crente descer da tribuna e procurar o doente para cumprir o ID de Jesus e por todo mundo. Ora pelos enfermos, a doença tem que sair, os demônios têm que ser expulsos. Não é tempo, pastores, de nós desanimar o que está doente, porque se nós dizer para eles que esse vírus que está aí, que esse coronavírus e outros doenças está assolando os países da terra, que é consequência do pecado passado, que isso tem que acontecer, como é que nós vamos deixar o coração dos nossos irmãos de alguém que está doente? Como é que nós vamos dar esperança àqueles que estão confiados na promessa que Jesus fez? Está errado, rapaz. Binúclea. Paulo diz, orando para que Deus abra os olhos dos nossos entendimentos, para nós ver a grande esperança que temos em Deus. Então, queridos enfermos, você que tem parente, você que vai me ouvir este vídeo, se console. Eu quero deixar para você uma palavra de esperança. Coronavírus e outras enfermidades são pragas de Mateus 24, já foi lido. Mas a Bíblia diz que os justos resplandecerão, como o sol no firmamento. Deus tem promessas. Deus tem promessa para os fiéis, Deus tem promessa para quem serve a Ele, para quem anda em espírito e em verdade. Eu quero vos dizer, encerrando este vídeo, que no Egito nós passamos, eu digo assim, nós passamos pelo que nós conhecemos, por 10 pragas perigosas. Ali tinha israelita que não orava, você sabe disso, tinha israelita que não cantava culto como nós canta, tinha israelita que não pregava o evangelho que nós prega, tinha israelita que não tinha o compromisso com Deus que nós temos, tinha israelitas travados, parados, sem saída, sem conhecer nem a palavra de Deus. Mas no meio de 10 pragas, praga pior do que o coronavírus. Qual foi a criança de Israel que passou uma dor de cabeça? O que foi parecido deles, pastores? Nada. Mengaçu. Sabe por quê? Porque tinha promessas. Não eram crentes fervorosos, pentecostal, cheio de conhecimento, cheio de teologia, com anel de ouro no dedo de formatura, mas tinha promessas. Tinha promessas. E quem tem promessa de Deus não morre de peste, não, pastores. Eita, rabaxébia. Não morre de peste. Nós precisamos falar isso para o nosso povo que está doente, que está assombrado, está esperando o nosso incentivo. Nós somos obreiros, ministros de Deus, e fomos chamados para dar essa notícia de últimas horas. Olha, beijo na alma de todos. Pastor Manuel Batista, orai por nós.